E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará.
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Para Marcos 11, de 1 a 10. E logo que se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: E da aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levantaram o jumentinho a Jesus, e lançaram-lhe sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Para Lucas 19, 29 a 44. E aconteceu, chegando perto de Betfagé, de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: E da aldeia que está de fronte, e aí ao entrar deixareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o solteis, assim direis: porque o Senhor precisa dele. Indo os que haviam sido mandados acharam como lhes disseram. Quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. Indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. João 12, 12 a 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o,
1 estava escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um jumento. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. E agora a referência do Velho Testamento, que foi a profecia que Jesus cumpriu, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Essas são as leituras alusivas a este domingo, ou seja, os 4 evangelistas retratam este episódio da entrada chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E do material que vocês receberam por e-mail, ainda há cópias ali com a cara, se a gente precisar, quem não recebeu. Ainda há uma poesia muito bonita que foi feita e que diz assim, com relação a esses textos: como um peregrino, Jesus toma a decisão. Vai a Jerusalém para a sua lamentação. Montado num jumento, pode escutar crianças e mulheres em sua saudação, que, embora não saibam, hosanam um rei, que vai morrer por causa da lei. Logo ele que veio cumpri-la amorosamente. O justo caminha como um cordeiro silente, para morrer como um pecador impenitente. E dia após dia podemos acompanhar então, como um material devocional, esta cronologia poética das últimas semanas de Jesus na Terra. E sexta-feira estaremos juntos. Bom, sexta-feira estaremos juntos, domingo também. E agora acho que está melhor. Muito bem. Então, vamos orar mais uma vez e vamos então meditar, continuar a meditar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já fizemos a escola bíblica dominical e vamos continuar agora nesse culto. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que foi lida, que já foi estudada nesta manhã, como um devocional pessoal. E agora pedimos que o Seu Espírito continue a tocar as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua palavra encontre lugar onde possa frutificar para a glória do Senhor. Então, ajuda-nos, à medida que caminhamos a Tua palavra, que falamos a Tua palavra, que possamos compreendê-la e vivê-la. E que esta semana, cada um de nós possa ter um tempo pessoal para meditarmos na última semana ou nas últimas semanas de Jesus Cristo, que é essencial para a nossa vida cristã e para a nossa salvação. Muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pela obra de Jesus feita por nós. Por amor. Amém. Amém. As últimas semanas de Jesus, ou a semana final de Jesus, vamos falar dela especificamente, tem uma atenção especial dos evangelistas, dos 4 evangelistas. Por exemplo, só a semana final de Jesus ocupa mais ou menos 1/4 do Evangelho de Lucas.
quanto a Mateus e Marcos, ocupa quase 1/3 desses dois evangelhos. E João, então, gasta quase metade do seu evangelho só para falar da semana final de Jesus, dessa entrada triunfal em Jerusalém, que todos os 4 mencionam, e daí a importância do tema, do assunto, e que vai até a crucificação e a ressurreição no domingo. Claro que os autores dos evangelhos dão uma ênfase especial a esta parte da vida de Jesus, é natural, e nós também devemos dar toda a ênfase, porque aí está a base da nossa fé e da nossa salvação. Na IBD, hoje, na Escola Bíblica Dominical, foi interessante a forma como nós meditamos um pouco e fizemos um devocional pessoal, algum tempo de oração, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E todos nós sabemos que Jesus estava bastante famoso na altura, especialmente, como vimos na Escola Dominical, porque ele tinha ressuscitado a Lázaro. E agora era a altura da Páscoa e os judeus caminhavam, subiam para Jerusalém. E muita gente então estava a acompanhar Jesus. Por causa da sua fama, ele ainda passa por Jericó, ainda cura o cego, o Bartimeu. A fama dele fica ainda maior. O próprio cego também, que era o ex-cego, agora o segue, o acompanha. Então muita gente estava acompanhando Jesus por causa do que ele havia feito. Estavam mesmo a acreditar. E todos estavam a caminhar para Jerusalém, como era natural, na altura da Páscoa. Então, por causa dos milagres, e particularmente da ressurreição de Lázaro, Jesus estava muito famoso. Então o povo colocou grande expectativa em cima de Jesus. Agora, estavam para comemorar a Páscoa. E comemorar a Páscoa, tradicionalmente faziam isso. Agora, na cabeça de Jesus, sem dúvida, tinha alguma coisa mais, um pouco maior do que na cabeça do povo em geral, como é óbvio. E diz assim, Mateus 20, não precisa abrir, só ouve, Mateus 20, a partir do 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, ou seja, naquela peregrinação para a Páscoa, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus tenta falar para os discípulos o que iria acontecer. Claro que os discípulos não entenderam completamente essas palavras de Jesus, não queriam entender, não era isso que eles esperavam também. Até pediram cargos para Jesus, mesmo depois de Jesus tentar explicar, eles ainda esperavam um rei político, militar, que lhes desse ministério, etc, etc. Então, Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Ele é o Senhor soberano e ele tinha absoluta certeza e convicção do que ele ia fazer. Ele ia para Jerusalém agora para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Era algo difícil, era sofrimento. Ele sabia o que o esperava. Em outro texto ele diz: foi para isso que eu vim. Ele estava perturbado, claro, mas ele diz claramente: foi para isso que eu vim, para morrer na cruz pelos nossos pecados e depois ressurgir dos mortos. Então a subida a Jerusalém na época da Páscoa, ele era o Cordeiro Pascual, certo? É o começo do fim. É o começo do fim. A morte, sofrimento e morte o esperavam. E aqui nós aprendemos com Jesus que ele tinha coragem e determinação para fazer a vontade de Deus. Coragem e determinação para fazer a vontade de Deus. E podemos nos
usar isso na nossa própria vida. Nem sempre é fácil, ou se calhar quase nunca é fácil, procurarmos fazer a vontade de Deus na nossa própria vida. Como não foi fácil para Jesus esse passo. Ele sabia o que significava. Ele não foi apanhado de surpresa. Não foi apanhado de surpresa. Ele foi para isso. Ele sabia que ele veio para isso. E pode nem ser muito popular. E não era popular. Como? O rei vai morrer? Não era mesmo popular. Não agradava as pessoas. Pode não ser. Fazer a vontade de Deus nem sempre implica em sermos compreendidos. Jesus não foi compreendido. Ninguém conseguiu entender muito bem, mesmo ele tentando explicar qual era a finalidade da ida a Jerusalém. Mas, de qualquer maneira, ele procurou agradar a Deus e não aos homens. Ele poderia até ter mudado, né, com todo aquele público à sua volta, com toda aquela fama. Mas há sempre a tentação, bem, vou para a cruz porque estou bem. Teve um jantar na casa de Lázaro, depois da ressurreição, e não tinha ingresso para toda a gente. A imprensa estava lá, as televisões, etc., para fazer uma reportagem, mas aquilo estava absolutamente claro. Se fosse hoje seria assim, né? Com notícia na televisão, etc., e toda a gente querendo participar desse jantar, mas não tinha vaga para toda a gente. Então Jesus era popular, era famoso, estava com a fama no auge, e isso incomodava os religiosos, e não só da época. Mas Jesus sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia o que o esperava. E ele então está com coragem e determinação para fazer a vontade de Deus. Caminhar para Jerusalém é caminhar para a morte. Ele sabia disso, mas ele não desistiu, apesar das pressões e de possíveis tentações que pudessem existir para ele se tornar um líder popular e continuar com a sua fama e agradar aos homens e não agradar a Deus. E fazer a vontade de Deus é confiar em Deus, que Ele vai dar os recursos que nós precisamos. Então estava lá o jumentinho, os meios foram proporcionados. Como nós ouvimos na escola dominical hoje, Deus sempre vai à frente e preparar o nosso caminho, especialmente quando é um caminho de obediência. Deus sempre vai à frente, prepara, dá os recursos, etc. Isso é exercitar a fé. Obedecer a Deus é exercitar a fé, confiando que Ele vai abrir as portas, que Ele vai tocar os corações. Então, se calhar temos alguma coisa na nossa vida que temos que dar passos de fé e obediência ao Senhor, seja falar de Cristo a uma pessoa. Deus já foi preparar o coração da pessoa, pode ter certeza disso. Deus sempre dá os meios, Deus sempre dá os recursos, Deus sempre providencia tudo o que é necessário, internamente, no nosso interior ou exteriormente, Ele providencia os meios e os recursos. Sempre. Então, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, podemos fazê-lo com fé. Podemos fazê-lo com fé e na absoluta dependência do Senhor, que Ele vai à frente. Então, às vezes, precisamos ser corajosos também e determinados para fazermos a vontade de Deus, para obedecermos a Deus. E a vontade de Deus não é algo que nós precisamos descobrir de uma forma milagrosa. Não, já está na sua palavra, já está revelado. Talvez eu preciso perdoar alguém, preciso dar um passo de fé e fazer. Eu não tenho forças, mas Deus vai me dar os recursos para que eu possa fazer. Deus vai me dar os recursos para que eu possa fazer. Eu não tenho coragem de falar com o meu vizinho, mas Deus vai me dar essa coragem para eu falar de Jesus ao meu vizinho. Ele vai à frente e já vai preparar o coração do meu vizinho. Vai preparar a pessoa que eu preciso, se calhar, pedir perdão. Falar a verdade, seja lá o que for. Deus já vai na frente preparar tudo e todos. Deus vai preparar. Deus dá os meios, assim como Ele deu o meio, que foi, no caso, o jumentinho para Jesus entrar da forma que Ele entrou em Jerusalém. Então, coragem e determinação para fazer a vontade de Deus. É isso que nós aprendemos com Jesus nesta situação da sua entrada em Jerusalém, que Ele sabia que era para a morte, mas era a vontade de Deus, era o plano de Deus para a vida de Jesus. E nessa entrada triunfal em Jerusalém,
que ele entra com um jumentinho, como nós ouvimos a leitura, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Finalmente Jesus assume a condição de Messias. Ele assume a condição, eu sou o Messias, como se ele dissesse isso. Porque ele, ao entrar no jumentinho, ficou claro, para alguns pelo menos, que ele estava a cumprir, aquilo estava relacionado ou relatado nas profecias do Antigo Testamento que o povo, pelo menos parte do povo, conhecia. Então Jesus está mesmo a assumir que ele é o Messias. Em outras ocasiões, que isso ficou um pouco evidente, ele pediu para esconder, olha, não fale nada, mas agora Jesus está a declarar, olha, eu sou mesmo o Messias. Eu sou o Messias. E Jesus é o cumprimento desta profecia. E esse texto, esse episódio, como já falamos, é tão importante que ele foi narrado pelos 4 evangelistas. Então o propósito de Jesus era tornar público que ele era o Messias e o Rei de Israel. Ele era o Messias e o Rei de Israel. Muito embora as pessoas ainda não compreendessem muito bem o que isso significava, mas Jesus deixa claro que ele era mesmo o Messias prometido, e ele está cumprindo naquele momento a promessa de Zacarias 9:9. E por isso há o júbilo da multidão. O rei esperado chegou, muito embora eles esperassem o rei político e militar para livrá-los do Império Romano, ainda não tinham compreendido tudo, mas havia um júbilo, porque de alguma forma eles compreenderam que aquele era o rei, era o rei esperado, que chega em humildade, chega numa condição humilde, não num cavalo, que seria o mais usual para um rei, para um militar, mas chega no jumentinho e a demonstrar a sua humildade. E é interessante também, quando analisamos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que Jesus não age segundo as nossas expectativas, ou as expectativas do povo. É interessante que quando ele chega em Jerusalém, depois aclamado e com a multidão a segui-lo e a estender os seus mantos, as suas capas e os ramos e etc., que ele chega em Jerusalém, ele olha a cidade e ele chora. Ele sente uma profunda compaixão. Ao mesmo tempo que há um juízo que é proferido sobre a cidade, há choro e compaixão no seu coração. A justiça tem que ser feita, porque eles não aceitaram a visitação de Deus, como nós lemos, mas, de qualquer maneira, o Senhor sente uma profunda compaixão. E isso nos ensina muito, a termos compaixão pelos perdidos, que ainda não aceitaram ou não ouviram a palavra de salvação, a visitação que Jesus fez ao ser humano, ao tornar-se homem e vir morrer na cruz. E é interessante que ele olha para a cidade, no texto de Marcos, chora, certo? E volta para casa, volta para Betânia, onde ele estava. Isso deve ter causado uma grande decepção no povo. Então, ele vem aqui, olha a cidade e vai embora, não vai assumir, não vai derrubar os governadores, etc., não vai fazer nada disso, não vai tomar o poder, afinal. E aí isso explica em parte como o povo depois de tantas hosanas, nos dias seguintes vai gritar crucificam, né? Em poucos dias, porque afinal de contas eu acho que o povo achou que ele já não era mesmo aquele rei que iria libertar Israel, aquele rei esperado de forma tão profunda e tão ardente pelos judeus. Então ele não age segundo a lógica humana, ou conforme nós queremos. Ele não exerceu o poder que ele poderia ter exercido, não distribuiu os cargos, os ministérios que foram solicitados pelos próprios discípulos,
mas sim ele demonstrou o amor. O amor. Jesus não veio para conquistar pela força, como os reis terrenos, mas pelo amor, com graça, misericórdia e pelo seu próprio sacrifício em favor de todos. Ele conquista mentes e corações, não território. A sua mensagem é a paz com Deus, não a paz temporal ou temporária. E se Jesus fez uma entrada triunfal também em nosso coração, Ele reina aqui em paz e amor. E como seus seguidores, vamos demonstrar essas mesmas características ou qualidades para que o mundo veja o verdadeiro e único Rei a reinar nas nossas próprias vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado. Eu não posso
não posso expressar o que o coração não tem. Eu viverei para ti. Tua presença gloriosa está entre nós. Queremos face
Tenham uma boa semana. Estão a animar já que é mais. Ok. Tenham uma boa semana. Deus abençoe. E lembrem-se que Deus é fiel em todos os dias. Em todos os dias.